Olá, estudantes! Aqui quem fala é a sua professora de arte, Daniela Barcelos. Estão prontos para mais uma aula? Vamos fazer uma revisão sobre o nosso capítulo 1 do nosso livro didático, Cultura, Expressão e Arte. O que cultura significa para você? Bom, cultura é um todo complexo que abarca conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Você saberia definir qual o significado de cultura material e cultura imaterial? Muitos não compreendem bem a diferença entre cultura material e imaterial. A cultura material está mais presente na influência em que determinado artefato faz em relação à identidade do grupo ao qual o sujeito em questão está inserido, né? O artefato é algo palpável, produzido pelo homem, manufaturado, né? De acordo com aquele grupo que o indivíduo está dentro, que o indivíduo faz parte, tá? Quando falamos em artefatos, falamos em algo físico, como eu já falei, material, palpável, algo passível de uso, né, que você pode usar e que, por vezes, necessita ser preservado. Podemos, assim, conceituar a cultura material como um conjunto de objetos e elementos arquitetônicos criados pelo homem, que transmitem história e podem ser passados de geração em geração, a fim de que essa história se perpetue, dando explicações para o presente e refletindo ações para o futuro. Eu trago a imagem aqui para vocês de exemplos de patrimônio material. Olha, eu trago aqui uma imagem, né, desse patrimônio de acordo com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? É o que significa essa palavra, IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN é um instituto responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país, né? Patrimônios são aqueles bens, direitos e obrigações de valor econômico e pertencem a uma pessoa ou empresa. Ou seja, o papel do IPHAN é o de orientar e fiscalizar o patrimônio cultural, material e imaterial, como os saberes e fazeres da população, as paisagens, as festas e danças folclóricas. Cultura imaterial. Essa não é produzida de forma acadêmica e seus registros, muitas vezes, têm sua autoria desconhecida. É intangível, transmitida de geração em geração de forma prática, por meio da oralidade, de tradições, de valores, de crenças e ideologias. Nós temos aqui alguns exemplos de patrimônio cultural imaterial da humanidade: o frevo, a pintura corporal indígena, o círio da Senhora de Nazaré, a dança de roda, tá? O samba. Todos esses elementos fazem parte da cultura imaterial. Você tem aqui na imagem, logo abaixo, o endereço para que você possa estar visitando esses patrimônios, possa estar conhecendo um pouco melhor sobre este instituto que é responsável pela preservação da nossa cultura material e imaterial. De que forma a cultura está presente nestes seguintes pontos? Vamos ver aqui. Conhecimento pessoal. Eu vou tomar aqui como exemplo a nossa cultura paraense, tá? Crenças, objetos, costumes, elementos arquitetônicos. Bom, vamos ver aqui conhecimento pessoal, né? O conhecimento pessoal, ela faz parte da cultura imaterial de um povo, né? Ele pode ser transmitido através da oralidade, né? Nós temos aqui exemplos de receitas, né? O peixe assado na folha da bananeira, o tacacá, a maniçoba, tá? Então,
a culinária, as receitas fazem parte da cultura imaterial. As receitas, né? Aquela que eu posso ensinar a minha filha a fazer, que a minha avó me ensinou a fazer, o tacacá. Eu posso ter ali a receita escrita, mas ela é transmitida, né? Essa ideia, o modo de fazer, ela é transmitida de uma forma oral ou escrita, ela faz parte do conhecimento de um povo, tá? Aí já as comidas típicas, elas fazem parte da cultura material desse povo, algo palpável que você come, né, e você toca, tá? Então eu tenho aí a cultura material e a cultura imaterial, tá? O conhecimento pessoal faz parte da cultura imaterial, o conhecimento daquele determinado grupo, daquele povo, né? A forma como eu vou fazer esse tacacá, então ele é passado de geração em geração de uma forma tanto imaterial, oralmente, verbalmente, e de uma forma escrita. Vamos lá. Crenças também faz parte da cultura imaterial desse povo, e eu trago aqui essas crenças de acordo com a nossa cultura, né? Com a nossa religião. Nós temos aqui a lenda, né? É outra história contada. Perdão. O boto, a lenda do boto, a lenda da Matinta Pereira, a lenda da cobra grande, né? Todas essas histórias, elas fazem parte da nossa cultura imaterial. Você lembra quando nós fizemos aqueles painéis, logo no início do ano, que eu pedi para vocês pesquisarem imagem, né, para a gente fazer aquela grande exposição com comidas típicas da nossa região, lendas, elementos arquitetônicos, que cada grupo ficou com um tópico, né? Cada grupo ficou responsável para no final a gente montar e entender um pouco o que é essa cultura material e imaterial da nossa região, tá? Nós entendendo isso, nós podemos entender melhor a cultura do outro, a cultura dos outros povos, o porquê deles se alimentarem assim, o porquê deles comerem esse tipo de comida, o porquê deles comerem dessa forma, deles usarem um talher, ou usarem o rashid, ou usarem as próprias mãos para se alimentar, né? Cultura imaterial aqui, nós temos a crença, o Círio de Nazaré, né? Que é uma das... O Círio é a maior manifestação cristã do Brasil, é um dos maiores eventos do mundo, reunindo mais de 2 milhões de pessoas em uma só manhã, sendo em 2024 reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN e em dezembro de 2013 declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. De que forma a cultura está presente nesses seguintes pontos? Conhecimento pessoal e material, já falamos. Costumes, né? Nós temos o costume aqui na nossa região de tomar o nosso açaí com farinha, mas em outras regiões eles tomam açaí com granola, misturado com outras frutas, né? Isso é costume. Temos o costume do banho de cheiro. Lá no Ver o Peso você tem ali oferecido pelas vendedoras vários banhos de ervas, né? Cada um com uma finalidade, com um propósito. Temos o costume de dormir em rede, é um hábito típico da nossa região, né? Isso tudo faz parte da cultura imaterial de um povo, tá? O modo de você comer, como você vai se alimentar, o que você vai comer, tá? Como você vai se comportar, isso faz parte da influência que está ao seu entorno, da sua volta, tá? Do grupo em que você está inserido, tá? Então, o costume faz parte da cultura imaterial, tá? Objetos, né? Objetos, nós temos aí algo palpável, algo físico, então você já entende, você pode pegar, é sólido, isso faz parte da cultura material, é matéria, tá? Não é abstrato, não está no imaginável, tá? Ele é representação do imaginário, mas você pode pegar, então ele é matéria, ele faz parte da cultura material. Exemplos de acordo com a nossa região.
tá? O artesanato. Aqui é cerâmica indígena, né? Cerâmica marajoara. Você tem aqui os pratos de barro pintado, os adornos aqui para decorar sua casa, as aves feitas de miriti, tá? Olha aqui, a cerâmica, os pratos de barro, os vasos, tá? Os adornos, brincos, pulseiras feitos de caroço, feitos de semente das frutas da nossa região, caroço de tucumã, caroço de açaí, tá? E aí, olha só, nós temos aqui os nossos artesãos que produzem, tá, objetos para adorno, como brinco, braceletes, pulseiras, indumentária para adornar o cabelo. Os nossos brinquedos de miriti, tá, extraídos do miritizeiro. Okay. Elementos arquitetônicos, tá? Na nossa cultura material. A arquitetura, nós temos aqui prédios maravilhosos, todos esses prédios estão na nossa capital. A arquitetura barroca, né, que você vai lá no Ver-o-Peso, vai lá no comércio, você vai ver aqui toda essa estrutura desses prédios aqui maravilhosos. Museu de Arte em Belém. Tá? Aqui, ó. Casa das 11 Janelas. Se você visitar o centro de Belém, lá na Cidade Velha, nós temos o Complexo Feliz Lusitânia, que aí você visita todo esse entorno aqui. Tá? A Casa das 11 Janelas. Aqui eu coloquei o Forte do Castelo e o Mercado do Ver-o-Peso só em uma foto. Aqui de cima você vê aqui o Forte do Castelo. Eles são ricos em história, gente. A gente não vai poder se deter em cada um deles. Só quero que você entenda um pouco da nossa cultura e o que é cultura material e imaterial. O Mercado de Ferro aqui atrás, né? A Igreja Basílica de Nazaré, lá no CAM. A Igreja da Sé. Museu de Arte Sacra, que é a igreja aqui de Santo Alexandre. Tudo faz parte desse complexo. O Palacete Bolônia, que fica ali na Governador de Malcher. Tá? Então, esses elementos arquitetônicos fazem parte da nossa cultura material. Tá? Então, para a gente encerrar, nós vimos hoje o que é cultura material e imaterial. Cultura, né, não é algo distante da nossa realidade ou que exista apenas em museus ou apresentações, tá? A gente entende que cultura são todas as ações por meio das quais os povos expressam suas formas de criar, fazer e viver. Tá? A cultura engloba tanto a linguagem com que as pessoas se comunicam, tanto a linguagem, que é a cultura imaterial, a língua que você fala, tá? O português, o mandarim, isso faz parte da cultura imaterial de um povo. Tá? Tanto a linguagem, né, como a forma como nossas histórias que são contadas fazem parte, como eu já falei para vocês, das lendas fazem parte da cultura imaterial. Tá? Nossos poemas, quanto à forma como construímos as nossas casas, esses elementos arquitetônicos que vocês estão vendo aí, o modo de preparar alimentos, rezar, fazer festa, enfim, as nossas crenças, nossas visões de mundo, nossos saberes e fazeres. Trata-se, portanto, de um processo dinâmico de transmissão de geração a geração, tá? De práticas, sentidos e valores que se criam e recriam, ou são criados e recriados, no presente na busca de soluções para os problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrenta ao longo da existência. Ok? Nós vamos ficar por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.